Então a gente vai dar início à última palestra do nosso evento, que vai ser dada pelo professor Jonas Gonçalves Coelho, da Unesp. E o título da palestra dele é a Teoria da Contingência Sensório-Motora e a Lacuna Explicativa. Então, muito obrigada, Jonas, por participar aqui do nosso evento. Seja bem-vindo. Eu gostaria muito de agradecer a organização do evento pelo convite e parabenizar vocês por essa iniciativa. Vocês não se inibiram pelo fato de não termos recursos financeiros e levaram o evento avante, e eu acredito que está sendo um sucesso. Então, realmente é um grande prazer estar aqui com vocês para poder apresentar algumas ideias e debater algumas ideias. E eu gostaria de cumprimentar também o pessoal que não está virtualmente presente agora e no futuro, como disse o César, né, anteriormente. Então, o título da apresentação, aí vocês já me desculpem, aí, o erro é a teoria da contingência sensório-motora e a lacuna explicativa. O que eu vou apresentar para vocês, uma parte do que eu vou apresentar para vocês, está baseada num texto, né, do Reagan e Noé, chamado The Sensory Motor Account of Vision and Visual Consciousness. É um texto relativamente longo, com muitos comentários, alguns deles críticos, e respostas dos autores a esses comentários. É claro que aqui no tempo que nós temos, eu vou apenas esboçar algumas ideias que aparecem nesse texto para fazer algumas reflexões a partir daí. Então, os autores começam apresentando aquela que seria a questão central do texto. Ou seja, o que é a experiência visual e onde ocorre a experiência visual. E ele se propõe, ao tratar dessa questão, a criticar uma certa abordagem que muitos chamariam de uma abordagem representacionista, cujo conteúdo é o seguinte, essa abordagem criticada pelos autores no texto. Quando vemos, nosso cérebro produz uma representação interna do mundo externo, uma representação visual semelhante a uma pintura, a uma representação interna, daquilo que é externo, semelhante a uma pintura. Eu gostaria de dizer que o texto ele é centrado principalmente na questão da consciência visual. Tá? Então, essa é a abordagem a ser criticada. A rigor, essa abordagem em relação à consciência visual faz parte de uma abordagem mais ampla, que é criticada pelos autores, que diz respeito não só à consciência visual, mas à consciência fenomênica em geral, as experiências conscientes em geral, não só a visual. E essa concepção geral, portanto, criticada no texto, é de que a consciência é uma propriedade intrínseca dos estados neurais, um conjunto de neurônios correlacionam fortemente com estados perceptivos conscientes, e ainda segundo essa abordagem criticada, isso acontece porque esses neurônios estão provavelmente ligados aos mecanismos que geram a consciência. Ou seja, a consciência seria gerada por processos, estados e processos neuronais. Isso apresentado de uma maneira muito geral, essa é a concepção criticada. De acordo com essa concepção criticada, o problema central é entender quais seriam os processos, que é um programa de pesquisa em neurociência, quais seriam os processos, mecanismos ou eventos no cérebro que tornam certos conteúdos fenomenologicamente conscientes.
e onde e como a consciência acontece no cérebro. Então, esse seria o programa de pesquisa dentro de uma visão que privilegia o cérebro como o órgão responsável pela produção da experiência consciente. O Oswaldo acabou de falar um pouco sobre a questão de visões holistas, visões mais localizacionistas, o papel de áreas corticais, o papel do tálamo e assim por diante. Então, o programa de pesquisa científico, nesse caso aqui, consiste em identificar efetivamente o que é que acontece no cérebro, gerando a consciência. Lembro que essa é a visão criticada pelos autores no texto que eu estou resumidamente apresentando. O problema, a rigor, isso vai nos levar à questão da lacuna explicativa, que é definido como o problema da consciência e, às vezes, como o problema do qualia, é basicamente o seguinte. Primeiro, vou falar um pouquinho rapidamente sobre a noção de qualia, tal como aparece no texto deles. O que seria o qualia? Os qualia seriam os modos pelos quais a experiência, pelos quais experienciamos alguma coisa subjetivamente. As propriedades fenomenais, qualitativas ou intrínsecas da experiência conhecidas por meio da introspecção. Então, a nossa experiência subjetiva, existe uma discussão em relação a isso, porque muitos autores privilegiam as experiências sensoriais, as experiências sensíveis, os quais seriam as experiências sensíveis em geral. Existe uma certa controvérsia, alguns consideram que toda experiência consciente, seja ela qual for, é qualia. Então, o problema dos qualia, num certo contexto é chamado de lacuna explicativa, seria então o seguinte, ligado ao que nós dissemos anteriormente. Ele consiste em conectar os estados, processos subjetivos e objetivos. Subjetivos, as experiências conscientes, com os processos objetivos, ou seja, os acontecimentos cerebrais que nós somos capazes de observar objetivamente. Dizem ainda os autores, existe uma lacuna explicativa intransponível, não sendo possível explicar os aspectos subjetivos sentidos da experiência em termos comportamentais, físicos ou funcionais. Então, a ideia da lacuna explicativa é essa, que nós temos processos, nós não conseguimos ligar, harmonizar, estabelecer uma conexão entre os processos objetivos, sejam eles físicos, comportamentais, funcionais, e os processos subjetivos, ou seja, a experiência subjetiva que nós temos, como, no caso, a consciência visual sendo um exemplo paradigmático proposto no texto. Essa questão da lacuna explicativa, em outros contextos, é colocado como uma incompatibilidade entre dois tipos de descrições que nós conseguimos conectar. As descrições qualitativas, que dizem respeito, portanto, aos eventos subjetivos, e as descrições objetivas. Aí eu faço uma citação de um outro texto dos autores, de 2015, aí no caso do O'Regan e de um outro colaborador, chamada Sensory Motor Theory of Consciousness, eles colocam o problema da lacuna explicativa nos seguintes termos. O desafio em explicar a qualidade da experiência é evitar uma lacuna explicativa entre descrições dos processos biológicos e físicos envolvidos com a experiência e as descrições da qualidade fenomenal da experiência. Como compatibilizar dois tipos de descrições? Nós temos descrições que dizem respeito aos processos puramente biológicos e descrições da nossa experiência subjetiva. Parece que é uma lacuna intransponível entre esses dois tipos de descrições. Muitos consideram que não é uma lacuna apenas entre dois tipos de descrições, que a lacuna entre as descrições espelharia uma espécie de lacuna que existe efetivamente entre dois tipos de eventos essencialmente diferentes, que são os biológicos e que são os mentais conscientes, definidos como qualia. Aí os autores propõem superar essa lacuna explicativa a partir de uma crítica aos qualia. Mas, curiosamente, como a gente vai ver, essa crítica ela não é uma crítica a caráter qualitativo da experiência. É uma crítica aos qualia, mas não necessariamente ao caráter qualitativo da experiência. Bom,
primeiro, ele diz, em relação aos qualia. Os qualia, entendidos como propriedades dos estados, eventos ou ocorrências experienciadas, os autores entendem que não existem. Aqui eu chamo atenção para propriedades dos estados, eventos ou ocorrências. Não existem. Isso não significa que a experiência não tem um caráter qualitativo, continuam os autores. Dizem eles, é confuso pensar sobre o caráter qualitativo da experiência em termos de ocorrência de alguma coisa, seja na mente ou seja no cérebro. Isso vai ficar um pouco mais claro, porque na perspectiva que eles defendem, a ideia de ocorrência, de estado, nos remete a alguma coisa, nos faz pensar em algo passivo. E eles vão defender que a experiência ela tem um caráter ativo. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Isso nos permitiria entender porque, a rigor, eles não estão, embora esse é objeto de algumas críticas e tal, eles não estão necessariamente criticando que a experiência tem um caráter qualitativo, mas a maneira como ela é descrita em termos de estados, eventos ou ocorrências. Os autores propõem, então, portanto, eles não estão desqualificando a existência de aspectos qualitativos da experiência. Eles propõem uma reflexão fenomenológica sobre a experiência, mas uma reflexão fenomenológica que capture, dizem eles, né, que capture o que acreditamos como experienciadores ser a nossa vida experiencial, mas de um modo que não levante o problema da lacuna explicativa. Então, eles entendem assim, que se você capturar de forma mais precisa o que é a nossa experiência, nós não teríamos, isso não envolveria essa descrição mais precisa, a noção de qualia, que tem esse caráter que parece de ordem mais passiva, e, portanto, esse seria o caminho para dissolver a lacuna explicativa. E é interessante aqui, justamente porque eu só resumi uma citação onde eles elogiam a tradição fenomenológica, porque quando nós começamos a ler o texto, parece que vai ser uma crítica à fenomenologia, mas não, que eles elogiam a tradição fenomenológica, mas sugerem que ela precisa envolver uma descrição mais precisa do que é a experiência consciente, no caso, a consciência visual. Aqui, quando eles fazem uma referência a Russell e Merleau-Ponty, dizendo que eles apresentaram uma clara e rigorosa concepção sobre a metodologia de investigação em primeira pessoa da experiência, deram contribuições para o desenvolvimento de um estudo de primeira pessoa da consciência, o qual não se apoia na problemática concepção de qualia, como se a noção de qualia fosse incompatível com uma abordagem fenomenológica. Essa é a posição aqui dos autores. Como eu disse, isso é objeto de controvérsia, de crítica. E aí eles dizem que não há uma incompatibilidade entre a teoria da contingência sensório-motora, que é a teoria que eles estão propondo, e um projeto fenomenológico mais puro. Então, o que eles propõem é um projeto fenomenológico mais puro dentro dessa que é a teoria da contingência sensório-motora. Aí tem um pressuposto importante dessa teoria, volto a dizer, né, que eu estou apenas resumindo o texto, tem muitas coisas, né, mas pelo menos serve com alguns parâmetros para a gente pensar um pouco sobre os problemas, porque, na verdade, assim, a ideia foi usar isso aqui como um pretexto para a gente pensar sobre as questões que estão aqui pressupostas e envolvidas, e para a gente refletir um pouco sobre elas. Então, grosso modo, a ideia da teoria da sensório-motora da consciência, em relação à consciência visual, que é algo, então, portanto, que eles entendem que quando você faz uma abordagem fenomenológica mais rigorosa, mais precisa, o que você identifica é que a visão, ela não é só um processo passivo, experienciado.
A visão é uma atividade exploratória, um modo de exploração do mundo. Então, é uma atividade ativa, é uma forma de ação, que envolve, então, portanto, um modo de exploração do mundo, e isso tem que ser destacado na abordagem fenomenológica, mediada pelas contingências sensório-motoras. O que seriam essas contingências? Ou seja, pela estrutura das regras ou leis que governam as mudanças sensório-motoras produzidas pelas várias ações motoras. Como eles defendem, o que seriam essas contingências sensório-motoras? Seriam regras, leis. A gente vai ver um exemplo, no caso da consciência visual, de forma bem resumida e rápida, o que seria essas contingências, no caso da visão, para ter uma ideia do que se trata. Mas é uma exploração que é mediada, ela não é uma exploração qualquer, ela é mediada pelo modo, grosso modo a gente poderia dizer, pelo modo como funciona o nosso aparato visual, o nosso aparato auditivo e assim por diante. Então, não é uma atividade exploratória qualquer. Ter uma percepção visual é o mesmo que ser capaz de exercer o controle das regras de contingências sensório-motoras associadas à visão. Nós podemos dizer que o mesmo acontece em relação à percepção auditiva. Seria ser capaz de exercer o controle de regras das contingências sensório-motoras associadas à audição, e assim ao olfato, e sucessivamente. Regras essas que eles pretendem, se propõem a explicitar ao longo do texto. Tá? Bom, então eu vou apresentar assim de forma resumida, só para a gente ter uma ideia do que se trata, né? O que seriam essas regras da contingência sensório-motoras no caso da visão. E aí, por analogia, a gente pode pensar no caso da audição e assim sucessivamente. Bom, como eu disse para vocês, grosso modo, essas regras estariam um pouco relacionadas, elas seriam as regras constitutivas do modo como funciona o nosso aparato visual, na sua relação com o ambiente. Então, no caso da visão, por exemplo, existiriam regras relacionadas ao corpo. Regra governando a relação entre regras ou leis, né? A relação entre os movimentos dos olhos e os eventos da retina, por exemplo. Quando os olhos giram, a estimulação sensorial da retina muda. Obrigado. E distorce de um modo muito particular, determinado pela dimensão do movimento do olho, pela forma esférica da retina e pela natureza da ótica ocular, por exemplo. Outra regra, então essa seria uma das regras. A outra regra, ou lei, relaciona o movimento corporal a padrões de fluxo sobre a retina. O modo como há um fluxo de estimulação sobre a retina depende do movimento corporal. O padrão de fluxo sobre a retina expande quando o corpo se move para frente e contrai quando o corpo se move para trás. Há também uma regra, a lei governando a relação entre o fechar dos olhos ao piscar, visto que a estimulação muda drasticamente, tornando-se uniforme. Então, a importância da estimulação, o piscar dos olhos e assim por diante. Vejam, o que eles chamam de leis e regras são regras que, no caso, relacionadas ao corpo, ao aparato visual, dizem respeito ao modo de funcionamento do aparato visual, efetivamente. Existiriam regras também envolvendo a relação entre o corpo e o ambiente externo ao corpo. Por exemplo, características tais como forma, tamanho, textura, a cor, as distâncias e os ângulos relativos ao observador são aspectos objetivos que devem ser considerados como fundamentais para a consciência visual. Então, esses aspectos que dizem respeito à relação do ambiente com o aparato visual seriam também fundamentais, considerando-se os limites da informação constitutiva da imagem na retina e a dependência que a imagem na retina tem em relação a esses elementos externos. Certo? Então, quer dizer, de forma bastante resumida, né, o que eles apresentam como sendo
as regras da contingência sensório-motoras, que teriam um papel fundamental para o estabelecimento da consciência visual, para a produção do conteúdo da consciência visual. E aí eles dizem que essas regras, elas são necessárias, mas elas não são suficientes para a existência da consciência visual. Para que se tenha consciência visual, é necessário, além de se exercer o controle dessas contingências sensório-motoras que são relevantes, no caso da visão, por exemplo, e da audição, existiram outras regras relativas ao funcionamento do aparelho auditivo, do aparato auditivo e assim por diante, é necessário que se use esse exercício para os propósitos de pensamento e planejamento, para os propósitos de pensamento, controle e ação. Então, essas regras, elas têm um papel importante, mas elas não são suficientes para a consciência visual. A consciência visual depende de essas regras serem utilizadas para os propósitos de controle, de planejamento, de ação, elas sejam utilizadas para fins, para determinadas finalidades de atividades exploratórias. Cito aqui o texto, eles dizem: juntos esses dois primeiros aspectos do ver, aqueles dois que nós citamos anteriormente, que dizem respeito ao aparato visual e o estímulo do ambiente, obrigado. Tá melhor agora? Então, juntos esses dois aspectos do ver, a saber, as contingências sensório-motoras relacionadas ao aparato visual, são o que torna a consciência visual, em vez de ser tátil ou auditiva. Tá? Ou seja, ela é visual, não é tátil, não é auditiva, por causa das regras da contingência sensório-motoras associadas à visão. As auditivas e as olfativas, as táteis seriam outras. Em vez de tátil ou auditiva. A consciência visual é precisamente a disponibilidade desses tipos de características e processos característicos dos dois primeiros aspectos para os propósitos de controle, pensamento e ação. Ou seja, essas regras, elas são utilizadas para determinados fins, para determinadas finalidades relacionadas efetivamente à ação, ou seja, envolvendo o processo ativo de exploração do mundo e do ambiente. Bom, a questão, e me perdoem por ter resumido muito, mas aí eu já vou apresentar as críticas, algumas das críticas a essa abordagem, quando ela se propõe, ao seguir esse caminho, pensar que dessa forma você resolve o problema da lacuna explicativa. Ou seja, que você explica o caráter subjetivo da experiência, no caso da consciência visual, ao fazer um tipo de descrição que envolva o funcionamento do aparato visual, na sua relação com o ambiente, e dizer que esse aparato opera para determinados fins de atividade exploratória. O teor das críticas aqui são justamente no sentido de que, ainda que você incorpore na sua descrição da experiência esse aspecto ativo, da atividade sensório-motora, etc., isso não seria suficiente para resolver o problema da lacuna explicativa, na medida em que você assume que a experiência ela tem um caráter qualitativo distinto daqueles processos que você descreve biologicamente. Aqui eu vou ver se é possível ler as críticas, porque elas têm um papel importante, porque elas dizem respeito não só a esse texto, mas a uma certa pretensão que muitas abordagens fenomenológicas têm de resolver o problema mente-corpo a partir de uma abordagem fenomenológica da experiência.
Então, a rigor, a crítica aqui diz respeito a todas essas tentativas de achar que você resolve um problema mente-corpo, dizendo que na experiência mente-corpo aparece como uma coisa, uma unidade, que com isso você resolve o problema. Então, a rigor, me parece que a crítica aqui diz respeito a todo esse conjunto. Então, no caso aqui, por exemplo, o Andy Clark e o Turibio dizem o seguinte: eles concordam com a ênfase na relação íntima entre conteúdo consciente e a consciência incorporada, mas discordam que isso seja suficiente para dissolver e evitar o problema difícil. O problema difícil no caso da lacuna explicativa, como processos objetivos, comportamentais, funcionais e físicos explicam a existência de processos subjetivos, qualitativos, etc. Um robô que seja um excelente jogador de tênis de mesa atende a todas essas contingências. O uso de estímulo visual, a aprendizagem das contingências sensório-motoras e a finalidade de ganhar. Mas isso não implica que este robô tenha algum tipo de consciência visual. Trata-se simplesmente de uma abordagem sobre como certas experiências visuais obtêm seu conteúdo, em vez de ser uma dissolução do chamado problema difícil dos quales visuais. Explica apenas como se obtém o conteúdo, mas não resolve o problema da existência dos qualia a partir dessa descrição mais ampla, mais completa dos processos corporais envolvidos e articulados com os processos cerebrais. Uma outra crítica, numa direção semelhante, do Martin Curtin, diz o seguinte: como se pode rejeitar os qualia, entendidos como estados ocorrências, mas manter a existência da experiência com seu caráter qualitativo, entendido como modos de agir? Se a experiência tem um caráter qualitativo fenomenal, então a lacuna abre-se entre essas características e os modos de agir com os quais se identificam, isto é, ao meramente postular e identificar a ação e a consciência visual, eles não escapam do problema da lacuna explicativa, visto que modos de agir não estão de modo algum mais próximos das características experienciais do que o estão as representações internas. A teoria da contingência sensório-motora não responde à questão fundamental: por que exercícios habilidosos geram algum tipo de consciência fenomenal? Por fim, isso aqui está dentre as críticas que eu selecionei. Como eu disse para vocês, é um texto muito interessante, bastante rico, e com muitos comentários favoráveis e críticos, e com as respostas dos autores. Então, eu recomendo realmente. A última crítica que eu apresento aqui diz o seguinte: que a teoria proposta não está em melhor posição do que qualquer outra para resolver o problema difícil da consciência. Os qualia, definidos como propriedades dos estados ou eventos experienciais, não são uma ilusão. Afinal, caracterizar a experiência como modos de agir ou coisas que fazemos, ainda que não os consideremos como estados, eles ainda são certamente eventos, isto é, parece completamente razoável caracterizar os qualia como características de eventos que se sucedem durante a atividade perceptiva. Dizer que a experiência não pode ser caracterizada como algo estático, como um estado, não implica destituir de significado o termo qualia, o qual pode ser entendido como um termo descritivo que captura o fato de que experienciamos algo enquanto percebemos. E podemos fazer essa descrição dizendo que esse algo experienciado tem um caráter ativo e não passivo. E que esta experiência tem uma certa qualidade que poderia ser diferente para diferentes pessoas, mesmo se percebem, no mesmo sentido de processamento de informação, a mesma coisa. Então, assim, o teor das críticas com as quais eu concordo, por isso eu estou apresentando aqui, é que esse não é um caminho para se resolver o problema da lacuna explicativa. Se nós assumimos que tal lacuna existe. Bom, como resolver o problema da lacuna explicativa? Bom, portanto, agora eu vou apresentar para vocês algumas coisas que eu tenho pensado a respeito dessa questão e para colocá-las em discussão, para a gente poder pensar juntos sobre essa. Eu vou dividir o problema da lacuna explicativa, na verdade, em dois problemas, a rigor em dois problemas. Eu queria só fazer uma observação, aproveitando algo que o Oswaldo falou anteriormente, que é o seguinte: eu estou usando o termo cérebro
porque na literatura filosófica todo mundo usa cérebro, é um termo usual. Quando eu escrevi encéfalo, eu escrevi no artigo encéfalo, depois a gente não é usual para nós, então eu estou mantendo o cérebro, mas eu estou pensando no encéfalo. Realmente, quando você traduz brain, de forma mais precisa, é encéfalo, então estou incorporando o tronco cerebral, o cerebelo, etc. Existe uma controvérsia em relação a isso, que eu não vou entrar aqui, se nós precisamos do encéfalo como todo ou não. Certo? Mas isso é uma outra questão. Então, nesse momento, eu estou falando em cérebro, mas eu estou pensando na estrutura como um todo. Bom, o primeiro problema, então, da lacuna explicativa, eu vou colocar nos seguintes termos. Se for o caso, como que a organização estrutural e funcional do cérebro causa a consciência? No caso, a gente pode pensar na consciência geral, na consciência visual. Estou recolocando aquela questão que foi colocada pelos autores que eu apresentei no início. Certo? Bom, aqui nós temos uma questão, né, que diz respeito a essa lacuna. Se de fato essa lacuna existe, ela não é um problema exclusivo da relação psicofísica. E aqui vamos lembrar do David Hume. Talvez essa lacuna não exista. Talvez seja um problema que demande uma explicação científica, mas que a rigor, assim, ou ela não diz respeito exclusivamente à relação psicofísica, ela diz respeito à ciência em geral, ou talvez ela não exista. Bom, aqui eu vou citar o David Chalmers, porque ele diz exatamente isso. Que se ela existe, ela não é propriedade exclusiva dos fenômenos da relação mente-corpo. Diz ele o seguinte: existe um sistema de leis que assegura que uma dada configuração física será acompanhada por uma dada experiência. Assim como existem leis que ditam que um dado objeto físico afetará outros gravitacionalmente de uma certa maneira. Poder-se objetar que isso não nos diz qual é a conexão ou como uma configuração física origina a experiência. Mas a procura por tal conexão é equívoca. Mesmo com leis físicas fundamentais, não se pode encontrar a conexão que faz o trabalho. As coisas simplesmente acontecem conforme leis. As leis, além de um certo ponto, não se pergunta como. Como o Hume mostrou, a pergunta por conexões últimas é infrutífera. Se tais conexões existem, elas são inteiramente misteriosas, tanto nos casos físicos quanto psicofísicos. Os últimos não sendo um problema especial. É notável que os oponentes de Newton propuseram uma objeção semelhante à sua teoria da gravitação. Como um corpo exerce uma força sobre outro corpo distante? Como explicar? Qual é a conexão? Mas a força da questão dissolveu-se com o tempo. Aprendemos a viver considerando algumas coisas como fundamentais. Ou, a ideia é essa, ou a conexão, o problema da conexão, ele é um problema que se estende a tudo, não é um problema das relações psicofísicas, então todo tipo de explicação científica estaria num certo nível, num certo sentido, comprometido. Ou o problema é mais fraco do que parece, ou seja, com o desenvolvimento do conhecimento, isso se tornaria tão natural a gente entender, ao conhecer de forma mais detalhada o modo como o cérebro funciona. Por exemplo, no caso da consciência visual, entender detalhadamente o aparato visual, como ele funciona e como é que se relaciona no cérebro, o sistema visual no cérebro, como se articula com outros circuitos e sistemas cerebrais. Na medida que esse conhecimento for tão aprofundado, deixa de fazer sentido essa questão. A gente entender que a consciência visual ela surge desse processo, que a gente entende detalhadamente como for, e isso seria suficiente para explicar a existência da consciência visual. Afinal de contas, e aí entra uma questão, um ponto que eu queria colocar
que vem a seguir, é que quando a gente fala em consciência e consciência visual, nesses termos aqui, nós não estamos falando em substância cartesiana. Algo que existe por si só e independe de outra coisa para existir. Quando a gente fala em propriedade, por exemplo, uma propriedade, se a consciência visual é uma propriedade do cérebro na sua interação com o corpo e com o ambiente, é possível que essa propriedade surja desse modo como as coisas funcionam, mas não é uma coisa que é uma substância, aí você tem funcionamento cerebral, tem a substância e você tem que buscar a conexão entre elas. Bom, essa é uma questão para se pensar, tá? Então, talvez com o conhecimento detalhado de como o sistema visual funciona no cérebro, etc., na sua interação com o ambiente e com o meio, eu resumi um pouco aqui, mas eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas talvez essa questão deixe um pouco de fazer sentido, né? Porque a ideia de lacuna, me parece, psicofísica, ela está muito impregnada de uma visão cartesiana da mente, da consciência como substância. Eu não sei se faz sentido manter essa ideia de lacuna quando a gente pensa na mente consciente como propriedade, e não como uma substância com a qual você tem que buscar como se correlaciona. Como eu disse para vocês, é uma questão para se pensar. A lacuna explicativa, agora eu estou pensando no outro aspecto, que é a questão do problema 2. Sendo o caso, como a consciência, sendo uma propriedade do cérebro, poderia agir causalmente sobre o cérebro? Que é aquela questão que foi colocada da causação descendente, top-down, etc., no caso da consciência. De novo, me parece que... então vou rapidinho, então vou só resumir aqui. Me parece que quando a gente pensa em causação mental como causação descendente, e a gente formula como é que a consciência visual, sendo um evento mental, não físico, qualitativo, subjetivo, age sobre o cérebro, nós estamos substancializando a consciência. E aquele esquema do Kim lá, que você coloca lá em cima o evento mental e pergunta como é que ele age de baixo para cima, isso é um modelo cartesiano. Se a gente pensa na consciência na mente consciência como propriedade, eu não sei se isso faz sentido perguntar, no caso da consciência, se a rigor haveria uma causação descendente. Por que eu acredito que não. Por que eu acho? Aí vem um pouco o núcleo do que eu vou correr um pouquinho aqui para dizer, que é o seguinte, que quando eu considero a consciência, no caso visual, a consciência em geral, como propriedade do cérebro, e eu privilegio o cérebro, a ideia é que eu considero que o cérebro ele é o agente, é aquele que toma a decisão, e que a mente consciente, no caso a consciência visual, com um exemplo paradigmático, é utilizada pelo cérebro como um guia de ação. Então eu vou ler mais ou menos já que eu tenho que resumir. A ideia basicamente é o seguinte, depois a gente podemos debater um pouco isso. Assumindo que a consciência visual é uma propriedade do cérebro, cujo conteúdo depende em grande parte de sua interação com outras partes do corpo e com o ambiente externo ao corpo, portanto eu não estou desprezando a relevância do corpo e a relevância do ambiente externo ao corpo, os quais têm um papel fundamental para o conteúdo da consciência visual, e considerando que o cérebro a utiliza como um guia para agir adaptativamente no mundo, o processo poderia, muito grosso modo, ser assim resumido. Eu vou resumir bastante para dar uma ideia de como é que eu entendo que a coisa acontece. Um cérebro incorporado, ao se mover no espaço, recebe, através dos olhos, os estímulos do ambiente externo, a partir dos quais o cérebro produz as formas e conteúdos de sua consciência visual, utilizando esses conteúdos como guias para implementar movimentos incorporados conscientes no ambiente externo
ao corpo no qual ele está situado. Então, o estímulo externo afeta os olhos, atinge o cérebro, o sistema visual, o cérebro tem a consciência visual e utiliza como um guia para agir no mundo de forma incorporada. A consciência visual seria para o cérebro algo como o que a luz de uma lanterna é para um indivíduo no ambiente escuro. A lanterna produz a visibilidade que o indivíduo utiliza como guia e a partir da qual, dessa visibilidade, ele move a lanterna, criando outras visibilidades que ele utiliza como guias para movimentar-se seguramente no ambiente. Embora o indivíduo dependa da lanterna, da visibilidade produzida pela lanterna, é ele que move a lanterna. Bom, eu vou usar essa analogia para resumir mais ou menos para vocês como é que eu penso a relação entre a consciência visual e o cérebro. A diferença em relação a essa analogia, quando se trata do cérebro, é o seguinte, que é o cérebro, ou seja, é o indivíduo, e não a lanterna, que produz a consciência visual. Porque no caso do indivíduo da lanterna, está a lanterna aqui, o indivíduo usa a lanterna, e a lanterna que produz a visibilidade, né? No caso do cérebro, ele é o indivíduo e ao mesmo tempo a lanterna. É o cérebro que produz a consciência visual, visibilidade, a partir do estímulo ambiental capturado e transmitido pelo olho. Então essa é uma diferença em relação à analogia. Semelhança. A consciência visual, a visibilidade, é utilizada pelo cérebro como guia para agir adaptativamente por meio do corpo no ambiente externo ao corpo. As ações implementadas pelo cérebro a partir das formas e conteúdos da consciência visual, criadas por ele a partir do corpo e dos estímulos externos ao corpo, o permite ao cérebro, através dos movimentos dos olhos, do corpo e tal, receber outros estímulos visuais, os quais produzem outras modificações cerebrais, gerando outras formas e conteúdos da consciência visual, novas visibilidades, as quais são utilizadas pelo cérebro como guias para novas ações no mundo externo e assim sucessivamente. A ideia basicamente é o seguinte, se o cérebro é agente, ele usa a consciência visual como guia de ação. Então é o seguinte, eu quero me mover no espaço, eu vou andar, eu sei que tem um degrau ali, e aí eu vou tomar cuidado, eu sei que a porta está à esquerda. Quem sabe, quem faz isso, quem decide isso é o cérebro. Então, para concluir, considerações finais. O cérebro, órgão da mente consciente, e não a pessoa cartesiana, é o verdadeiro agente. Por que pessoa cartesiana? Porque, às vezes, as pessoas não, a gente é a pessoa. Mas parece que a pessoa é alguma coisa que, se nós somos cartesianos, então tudo bem, não tem problema nenhum. Que é uma coisa independente do cérebro, que existe independentemente do cérebro, e que usa o cérebro como usa uma lanterna, ou usa o cérebro de alguma forma. E a ideia é que existe essa pessoa independente do cérebro. Eu que está falando aqui é o cérebro consciente. O órgão da mente consciente, não a pessoa cartesiana, é a verdadeira agente, aquele que toma decisões, inicia e sustenta ações utilizando o corpo como meio e a mente consciente como guia de ação. Aí tem uma questão na qual eu estou trabalhando agora, e eu estendo isso, a consciência visual é apenas um caso particular. A ideia é que não apenas a consciência visual, mas as várias formas e conteúdos da consciência, que são constitutivas da noção de pessoa, dentre elas as sensações externas e corpóreas, as memórias, crenças, desejos, intenções, emoções, imaginação, etc., são utilizadas pelo cérebro como guias de ação adaptativa, ou não, e nem sempre o cérebro age de forma adaptativa no mundo, com tantos cérebros agindo de forma autodestrutiva, no mundo. Ou seja, o que eu estou dizendo, o cérebro utiliza não só as sensações externas, corpóreas, mas utiliza suas crenças, seus desejos e intenções e opera no mundo a partir deles. Bom, isso de uma forma então geral, aí
depois eu espero ter oportunidade de a gente debatermos um pouco essas ideias. Obrigado novamente pelo convite, pessoal. A gente abre, então, para perguntas. Eu tenho uma, mais de uma, na verdade, tenho. Primeiro, eu sou muito simpática à sua abordagem, que é, bom, fazendo uma análise de uma perspectiva diferente, você não necessariamente tenta dizer qual tipo de explicação seria eficiente para o problema do gap, do gap explanatório. Do gap. Como é que é? Explanatório gap, lacuna explicativa. Lacuna. Da lacuna explicativa. Então, não necessariamente... Isso eu estou conferindo para ver se eu segui a sua fala. Não necessariamente a gente precisa achar uma forma de explicar essa lacuna e aí pensar em teorias de emergência, teorias de superveniência ou desse tipo, mas adotar uma postura diferente de questionar, bom, que sentido que faz falar dessa lacuna, né? Eu entendo que você fez um pouco esse movimento. E aí, tem uma pergunta mais específica. Primeiro se você puder comentar um pouco sobre isso. Eu acho que isso é um pouco análogo à análise que eu fiz na minha fala, que é de adotar uma perspectiva externa à dualidade que está em questão, né? E aí uma pergunta mais específica é, bom, nas suas considerações finais agora, que você diz que o cérebro é o sujeito e não existe um sujeito independente do cérebro. Sim, nós felizmente não somos zumbis, né? Não somos? Zumbis. Mas eu não poderia também entender que o sujeito é o conjunto do cérebro e do corpo, que é adotar uma perspectiva que envolva que não envolva ter o cérebro como centro de decisão. O que você acha sobre isso? Por que você evita essa perspectiva? Eu agradeço as perguntas. Então, em relação ao primeiro ponto, eu não sei se exatamente a gente dissolve a lacuna, mas a questão é, se a gente tem um problema aí, ele é um problema geral, que não invalida a explicação, ou seja, porque assim, há uma certa tendência de achar o seguinte, você não explica. Por mais que você estabeleça que é o cérebro que produz a mente, você nunca vai entender por que aquele funcionamento, daquele modo, produz tal resultado. Bom, se isso vale para as relações psicofísicas, vale para qualquer conhecimento. Então, nós temos um limite de ceticismo, um limite que a gente não consegue ultrapassar. Mas isso é utilizado por muitas pessoas para desqualificar o papel do cérebro como sendo, digamos assim, a base material da experiência consciente. E, a não ser que a gente tiver formas de mostrar que a mente consciente é uma alma imaterial, realmente conseguimos demonstrar isso, aí tudo bem, se não, quer dizer, então, me parece que não. Então, mas eu acho que quando a gente formula dessa maneira, nós estamos muito contaminados por falar da mente consciente como propriedade, mas tratá-la como substância, me parece. Entende? Não, mas não sou dono de propriedade, de substância, sou dono de propriedade. Mas quando você formula a questão, você trata como se fosse substância, porque quando você coloca a causação descendente, no caso da consciência, parece que a coisa está em cima, e aí ela age sobre, de cima para baixo. Então, você está substancializando. Naquele sentido do Descartes, não é que não exista a entidade mente como alguma coisa distinta do cérebro, mas não como uma substância, como algo que existe independente do cérebro. Entende? Que é aquela visão que algo que existe por si só não depende de outra coisa para existir. Então, o que eu estou propondo é que se a gente talvez levar a sério a ideia de propriedade, talvez essa questão
ela toma um rumo diferente do que desse rumo colocado. Outra coisa, em relação à segunda questão. Veja, não se trata, não faz sentido dizer que o corpo não é fundamental e que o ambiente não é fundamental. Se trata de entender qual é a função de cada coisa. Certo? O nosso coração também é incorporado e situado. E, no entanto, a função que o coração exerce não é a mesma que outras partes do corpo exercem, não é a mesma que o ambiente externo exerce. Então, isso é questão de funções. Então, quer dizer, o nosso corpo é fundamental para os conteúdos da nossa experiência consciente, o ambiente também é fundamental, e o cérebro também é fundamental. Só que cada um tem um papel específico no processo. Cada um desempenha uma função específica. Não se trata de hierarquizar. O cérebro nem existiria tal como ele é sem o corpo. E vejamos, é tão importante que um cérebro de animais que tem corpos diferentes, ou o nosso cérebro, se o nosso corpo mudar, se a gente amputar, perder uma parte do corpo, ele vai se modificando. Então, o corpo e o ambiente são fundamentais. A questão é qual é a função de cada um deles. Então, a ideia é o seguinte, que a pessoa, o eu consciente e tal, ele se constrói no cérebro e ele se destrói no cérebro. Ou seja, quando a gente vê as doenças degenerativas, o que acontece? Você vai destruindo a memória, vai destruindo o cérebro. Então, quando você tem lesões corporais, etc., você tem todo tipo de efeito sobre o cérebro. Entende? Mas se constrói no cérebro. Quando ela fez a pergunta para o Oswaldo, falando da questão da dor, por exemplo, na perna. Ora, pessoas que têm membros fantasmas não tem a pé e tem dor no pé. Você tem um mapa do corpo no cérebro e o sujeito é capaz, mesmo não tendo a parte do corpo, na medida que aquela área dedicada àquela parte durante tantos anos ela recebe certo tipo de estimulação, o sujeito sente dor numa parte do corpo que não existe. Então, é lógico que o pé é fundamental, mas a questão é qual é a função que cada parte tem no processo. Não sei se... Eu vou incorporar a Margaret Thatcher agora como moderador e pedir perguntas e respostas objetivas. Obrigado. Ok. Obrigada, Jonas, pela tua fala. Eu acho que eu não acompanhei muito bem quando você usou a metáfora da lanterna para resolver o problema da lacuna. Se você pudesse detalhar um pouco mais, acho que... Não sei se o pessoal acompanhou melhor do que eu, mas seria legal. E essa metáfora em particular me fez lembrar de uma discussão em neurociência que é o problema da associação da atenção com a consciência. Então, é muito comum que a gente trate atenção e consciência como algo muito parecido, às vezes como a mesma coisa. E, às vezes, há alertas de que não são a mesma coisa. Isso é uma discussão, né? Um debate. E essa metáfora da lanterna me faz pensar que o que você está tratando como consciência está muito próximo de atenção. Eu queria que... Pergunta, Bia. Quando eu pensei na questão da lanterna, eu estava pensando mais no sentido de ilustrar a ideia de que o cérebro é agente e a mente consciente é um guia de ação. Então, a ideia era mais ou menos o seguinte, quando se você está num ambiente escuro, você usa a lanterna, então a lanterna ela produz uma visibilidade, você vai usar essa visibilidade não só para movimentar, mas você vai produzindo outras visibilidades, isso vai te permitindo, você vai usando aquilo como um guia para agir no ambiente. Então, aí você se desloca no ambiente a partir da visibilidade produzida pela lanterna que você manipula, o indivíduo manipula. O indivíduo é o agente e usa a lanterna como um guia que vai permitir ele agir naquele ambiente específico. Então, a ideia mais ou menos é que o cérebro ele é o agente e usa, por exemplo, a consciência visual como um guia para se deslocar no ambiente. Está entendendo? Então, vejam bem, eu não estou dizendo que a consciência visual guia o cérebro, porque se a gente falar assim, nós estamos substancializando a consciência visual. Estou pensando em causação descendente de novo. O cérebro usa a consciência visual como um guia de ação. Certo? E, com
com relação à questão da atenção, essa é uma questão bastante complicada, realmente. Mas, assim, a gente poderia dizer o seguinte, que, num certo sentido, a consciência ela tem um papel importante, a atenção ela tem um papel importante nos processos conscientes. A questão que a gente tem que pensar é o seguinte, a atenção em relação ao que, por exemplo, ao ambiente externo, e uma atenção que está presente no processo de autoconsciência, ter autoconsciência da atenção. Né? Então, por exemplo, a gente pode... ela está vendo um objeto, então nós estamos, num certo sentido, focados naquele objeto. Então, a atenção ela tem um papel importante, o que não significa que a gente tem consciência de estar atento ao objeto. No caso da dor, seria mais complicado fazer essa separação. Então, eu considero que a atenção ela tem um papel importante nos processos conscientes, mas não necessariamente uma atenção autodirigida, né? uma internalizada em relação aos processos que a gente está vivenciando, ou uma coisa do tipo. Não sei se responde a tua pergunta. 30 segundos para a sua pergunta e 30 segundos para a resposta. Em 30 segundos, então, eu queria saber se a crítica à concepção sensoromotora, se a concepção sensoromotora escapa dessa crítica quando ela concibe a experiência como experiência relacional. No se trata de concebir a experiencia como experiencia activa, más como experiencia relacional. Como una experiencia que a sensación y a emoción no son dos estados, una sensación, a función y después a emoción, mas es una relación continua entre estímulo y respuesta. Esa concepción relacional de experiencia que está ahí en la fenomenología de concepção sensoromotora, eu acho que elimina o problema da lacuna. Então, mas quando nós pensamos se eu entendi bem, obrigado pela pergunta, se eu entendi bem a sua pergunta, a sua questão, assim, quando nós pensamos a geração dos processos conscientes, a partir de numa perspectiva sistemática e relacional, na medida em que você assume que eles são qualitativamente distintos dos processos físicos, etc., comportamentais e tal, isso não seria suficiente para explicar a geração deles. Ou seja, pelos próprios termos assumidos pelos autores no começo, o problema do gap continuaria. Porque isso não explicaria o fato de ser relacional, que não ser, você não privilegiar o cérebro, mas privilegiar a relação, não explicaria por que esse processo envolvendo o corpo, o ambiente e o cérebro geraria a experiência consciente. Não sei se fica claro, é o teor um pouco daquelas críticas. Quer dizer, você de novo utiliza processos físicos interagindo para explicar os eventos mentais. Se você assume que eles são qualitativamente distintos, o que os críticos dizem é que isso não responderia ao problema. Não teria essa noção da experiência consciente como algo independente. Já não seria a experiência qualitativa subjetiva independente, mas seria uma concepção relacional da experiência. Você não tem essa sensação interna como algo interno. Então, mas a questão é que o que acontece? Existe uma tradição significativa na nossa área que privilegia a questão dos processos relacionais sem privilegiar o papel do cérebro, acreditando que com isso você resolve o problema, você nega que o cérebro produz representações e pensa numa descrição relacional, sistemática e tal como o Leonardo colocou e tal, que com isso você resolve, você precisa disso para resolver o problema da geração da consciência. E não me parece que você precise disso para resolver o problema. Que a nossa mente incorporada e situada, isso Descartes defendia, ele falava da união substancial mente-corpo. Né?
A mente é um outro, é uma substância material, mas na experiência, eles estão ligadas, profundamente ligadas. Então, que a nossa, do ponto de vista fenomenológico, que nossa experiência, mente, corpo, ambiente, o Merleau-Ponty mostra de forma brilhante isso. Como a gente fala, mas uma coisa é falar da percepção e descrever a percepção numa perspectiva fenomenológica. A questão é se isso é suficiente para explicar a existência de percepção consciente. Se descrever a percepção consciente de uma forma detalhada, como o Merleau-Ponty faz de forma brilhante, com isso você resolve o problema mente-corpo. Se isso explica a existência da experiência consciente. Essa é que é a questão. Jonas, muito obrigado. Foi excelente. Bom, obrigado novamente, pessoal. Obrigado pela contribuição de vocês.